Olá pessoal, Lucas aqui novamente. Qualquer dúvida aí pessoal, qualquer coisa, qualquer dica, manda aí por e-mail, beleza? Eu vou falar aqui, iniciar uma série de vídeos aí, vou falar sobre LeetCode, que são questões cobradas por empresas aí, tá? Igual aqui, por exemplo, ó, a Amazon cobrou essa questão, o Google, né? Nos últimos 6 meses aí, aqui tá falando empresas internacionais aí que já cobraram essa questão. E o que diz o enunciado aqui, né? A gente vai ter que ordenar de maneira decrescente por frequência de caractere. Por exemplo, aqui tree, o E tá 2 vezes, né? Aí ele fica no começo e o que tiver o tamanho menor fica para a direita. Igual aqui nesse caso, C, aqui não importa a sequência, como ambos aparecem 3 vezes, né? E é case sensitive, tá? É por caractere mesmo. Então, aqui por exemplo, o A tá minúsculo, né? E o A maiúsculo, o BB fica aqui, e o A, que aqui são 2 caracteres diferentes, tá? Então, é isso. Ele não ignora o case, ele é case sensitive. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou resolver de 2 maneiras, tá? Uma vai ser utilizando Priority Queuing e outra usando Lambda. Existem várias outras formas de resolver, tá? Talvez até mais performática ainda do que o Priority Queuing, tá? Com certeza tem. Mas eu vou focar nessas 2 soluções que eu acho mais simples, tá? De entender, beleza? O que eu vou fazer primeiro? Eu vou fazer primeiro usando Lambda. E qual que vai ser a ideia aqui, tá? A gente vai transformar primeiro a string num int stream no pipeline. Depois a gente vai fazer o mapping to object, que vai transformar cada int, né? Porque o int stream é um stream de primitivo de int. A gente vai transformar ele num char. Aí depois a gente vai fazer um collect, que vai transformar num map, tá? De character e long com a frequência, né? Depois eu vou pegar novamente, transformando ele num set, que vai ser um entry. Cada map aqui, cada item do map tem uma entry, né? E a entry tem o key e o value. Aí ele vai se tornar depois uma entry de character e long com a frequência, né? O caractere. Depois a gente vai fazer o comparator, tá? Que a gente vai, quando ele faz esse collect aqui, o que vai acontecer? A gente vai transformar no map, e o map vai ficar da seguinte maneira. Vamos pensar aqui no exemplo 1, tá? Vai ser que é o key, né? Que é o caractere, que vai ser 2. Por exemplo, aqui o R vai ser 1 e o T 1 também, tá? Aí a gente vai transformar ele aqui no entre set.
Aí depois esse entre set, lógico, vai ter que virar um stream, porque para a gente percorrer a gente tem que sempre transformar num stream, né? E depois a gente vai fazer a ordenação, o sort. Porque o hash map aqui, né, o map ele não ordena, tá? Ele é fora de ordem mesmo. E o set também não, né? A gente vai fazer a ordenação por valor, né? Que o que importa é a frequência, tá? E depois a gente vai fazer o map, que a gente faz a transformação 1 para 1. E depois a gente vai transformar o resultado aqui, a gente vai coletar ele como uma string, beleza? Vamos lá. Primeiro, vamos fazer o return aqui, tá? Vamos montar aqui o pipeline aqui. Aqui a gente vai transformar numa int string, né? Conforme eu disse aqui. Depois nós vamos transformar usando o map to object o nosso int num char via cast. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o collect dele. A gente vai fazer collectors, grouping by, e aqui no grouping by a gente vai usar o function identity, que pega o elemento corrente, ele simplesmente vai pegar cada elemento do char aqui, o E, o T, o R, tá? E vai repetir aqui. E a gente vai usar o collectors counting, que ele vai contar a frequência do elemento, tá? E vai fazer essa transformação aqui. O E é o identity e o count dele vai ser 2. O R1, o T1, por exemplo, né? Beleza. A gente transformou aqui no map, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai transformar o map num entry set. Aí depois do entry set, a gente vai transformar, a gente vai fazer o stream dele, né? Pra gente percorrer ele usando pipeline, né? E agora, depois do stream, a gente vai fazer a ordenação dele, tá? Que é o sorted map entry. Aqui os generics, né? Falando que é um character. Comparando por valor. Reversed. Por quê? Porque a ordenação aqui tem que ser decrescente, tá? Aí o que a gente vai fazer aqui? A gente está ordenando, né, de forma decrescente, né, os nossos entries aqui, né? Mas a gente precisa coletar. Aqui ele não está fazendo nada ainda. Esse aqui é uma parte intermediária do pipeline, né? A gente ainda vai fazer mais uma transformação. A gente vai transformar esse entry, né,
esse map entry aqui, a gente vai transformar ele agora numa string, tá? Cada entry dele vai ser transformado numa string através do map, né? Que você transforma o objeto numa proporção 1 para 1, tá? 1 para 1, beleza? Você vai pegar um objeto corrente e vai transformar ele no que você quiser, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a entry, vamos usar o string value of, para transformar o nosso char numa string. Ele usa um padrão aqui que ele reaproveita as strings que estão na memória, né? Em memória, ele não cria de novo em memória, né? Então economiza espaço, tá? E como aqui a gente só tem a string aqui, ó, no caso aqui desse exemplo, a gente só tem 3 strings aqui, a gente vai ter que repetir esse valor de acordo com a frequência da string para a gente preencher o resultado final, né? Aí a gente vem aqui e usa repeat para repetir a string. Aí aqui, por exemplo, ó, ele vai retornar nesse caso depois ele vai percorrendo RT, né? Beleza? E a gente agora vai fazer o collect, que é a operação final do pipeline, tá? E a gente vai transformar o resultado final numa string. A gente vai coletar usando uma string. E o que a gente faz para juntar todos aqui? Usando o join. A gente pode fazer usando esse método, tem outras variantes aqui que você passa um separador, por exemplo. Mas neste caso aqui, a gente não vai usar nenhum separador, a gente vai deixar a string toda junta. Vamos verificar aqui se tem algum erro. Opa, eu coloquei 2 aqui por padrão. Não, é entry.getValue int value. Tem que ser int, tá? Porque aqui é um inteiro que o repeat recebe, né? Tem que ter atenção aí, porque certos entrevistadores não te dão uma segunda chance. Tem questões aí que são realmente whiteboard, né? Que você faz até num notepad da vida, tá? Mas em geral aí tem um pessoal mais paciente também, tá? Porque aqui que tem que transformar no inteiro, porque o counting ele retorna long, tá? Aqui o resultado passou, né? Não é tão performático, mas foi aprovado, né? Aqui, por exemplo, ó, na eficiência do código, ele vai falar que foi aprovado, né? Mas ele vai dar outras dicas aqui, beleza? E a gente vai fazer agora usando Priority Queue, que é uma outra forma de ordenação também. Existem maneiras mais performáticas, tá? Mas a gente vai fazer assim, beleza? O Priority Queue é uma queue, né? Uma fila que ela é
baseada na ordem de prioridade, usando o comparator, né? De forma sorted. Você passa um comparator como parâmetro e da forma ordenada que ela tiver que vai ser a prioridade, né? Aí o que a gente vai fazer aqui? Vamos apagar essa solução aqui que a gente fez. E vamos criar um record aqui. Nome identity. Vou criar aqui com um char, né? Vou colocar o nome aqui valor, né? E a frequência dele. Frequency. Vamos lá, a gente vai, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai inserir todos esses valores aqui no map, no braço mesmo, valor por frequência, igual a gente fez no stream, tá? Vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai fazer. Vamos criar aqui, ó, map character integer, aqui a gente pode fazer como integer, map new hash map. Sempre bom usar o hash map porque ele é o mais performático, né? Opa, não precisa aqui não. Beleza, hash map. A gente vai transformar essa string num array de char, né? To char array. E aqui a gente vai percorrer esse char, esse array de chars, né? Chars, usando for each. E aqui a gente vai inserir ele no map que a gente criou. Map put c map get or default. O que ele vai fazer aqui? Se esse valor já existir, ele retorna. Caso contrário, ele retorna o valor default que a gente está colocando aqui, que é o 0. Bacana. Retornou, vai montar o nosso map aqui, né? O que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai percorrer esse map e a gente vai inserir ele numa priority queue que vai ser ordenada, né? Vamos lá. A gente vai criar aqui queue identity priority queue new priority queue N1 N2, por exemplo. Aí como a ordem aqui tem que ser comparator aqui, né? Ele precisa ser de forma decrescente. A gente vai colocar N2 frequency, né? Que vai ser a frequência, menos N1 para fazer de forma decrescente. Aí nós vamos percorrer novamente
agora o nosso map, né? A gente vai percorrer ele. E a gente vai percorrer ele como entry, né? Igual a gente fez no stream, tá? Character, integer, entry, map.entrySet. Mostrei aqui para vocês verem como que fica, mas o ideal hoje a gente não usa isso. Quando a gente tem a oportunidade, é melhor a gente usar um var aqui, tá? Aí o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar e vai adicionar essa entry aqui como uma identity. Entry get key entry get value bacana. Aí aqui a gente inseriu, tá, de forma ordenada, né, repetindo, né, o priority queue aqui ele foca na ordem baseado num comparator, né. O queue, por exemplo, ó, ele usa FIFO, first in, first out, né, e o stack, por exemplo, usa o LIFO, last in, first out, né? O primeiro que entra, o último que entra é o primeiro que sai, né? Mas depois aí entrou o deck, né? A interface deck aí, né? Que faz os dois aqui, tá? Hoje é melhor quase sempre você usar o deck, tá? Mas aqui a gente tá usando a ordem de prioridade aqui, beleza? Aí a gente, vamos lá, a gente vai ter que agrupar isso numa string, né? Vamos colocar o objeto aqui na string builder. SB new string builder. Ainda existe gente que usa string buffer, mas o string buffer ele é synchronized, né? Então o string builder é bem mais performático, tá? Aí, o que a gente vai fazer aqui? Enquanto a priority queue não for vazia, a gente vai iterar sobre ela, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar o nosso elemento identity aqui, cada elemento do priority queue, né? O que faz o pull aqui? Ele retorna o elemento, né, na ordem que a gente colocou, tá? Na ordem decrescente que a gente fez, ele retorna e apaga. Beleza? Vamos lá. Aí a gente vai fazer assim, ó. A gente vai colocar SB
repeat identity ponto value, que é o valor, né? Que ele é diferente do objeto string que a gente criou, né? Que a gente teve que fazer o value of e depois ponto repeat. Aqui o repeat ele já faz os dois de uma vez, ele já recebe os dois parâmetros, né? E a gente retorna string builder. Vamos ver aqui se teve algum problema. Vamos usar o var aqui também. Var aqui. Vamos lá. Could not find symbol. Claro, né? Poderia ser diferente. Aí aqui passou, ó, uma solução bem mais rápida do que a que a gente utilizou antes com o Lambda, né? O Lambda, que se eu bem me lembro, foi mais de 20 milissegundos ou aproximadamente 30 milissegundos, né? Aí ele fala, né, que vai ter a complexidade linear arithmetic porque envolve sorting, né? Então é isso. Já fica um pouco menos performático aí, né? Aqui já fica como constante, né? Por quê? Porque aqui a gente criou variável mesmo na medida que vai crescendo o número, o tamanho da string aqui. A gente criou duas, né? Então é isso, pessoal. Vou fazer mais vídeos aí sobre questões de LeetCode aí no futuro. Espero ter conseguido passar alguma coisa para vocês aí. Beleza? Até o próximo vídeo.